Bom dia, boa tarde, boa noite. Venho aqui trazer mais notícias do esporte. E o assunto de novo é o Flamengo. A gente vai trazer informações fresquinhas. Mas antes, você tem que deixar o seu like, né? Apertar o sininho de notificações para receber cada novo vídeo do canal. Você saber, né? Então qual vai ser o conteúdo, se vai ser Flamengo, se vai ser uma notícia de esporte. Então é o que eu falei, não é só o Flamengo, mas a notícia de agora é o Flamengo. Então deixe seu like, aperte o sininho e compartilhe com os amigos. E outra coisa, fique até o final. É um pedido meu, porque a notícia é fresquinha, quentinha. A gente se esforça para trazer a notícia para você, para ficar sabendo tudo detalhadinho, tá? Você é a nossa maior preferência, né? A gente vai trazer notícia para você. Então, vamos direto para o assunto, Então, o assunto de hoje é o Flamengo. E o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, nessa quarta-feira, dia 14, acabou perdendo, né? Perdeu pela primeira rodada, né? O domingo passado foi quinta rodada, uma rodada adiantada, e tinha empatado com Portuguesa. E agora jogou contra o Bangu no estádio Moça Bonita. Acabou perdendo pelo placar de 2-1, com gols de PK e Garrincha pelo Bangu. E pelo Flamengo, o Guilherme foi um golaço. Falando pelo jogo em si, o jogo foi. O começo foi até avassalador pelo time do Bangu, fez 2 gols, eu diria relâmpagos, né? Que a equipe do Bangu naquele momento envolveu o time do Flamengo, conseguiu achar as falhas, as fraquezas da defesa do Flamengo e acabou tendo êxito fazendo 2 gols rapidamente. E o Flamengo chegou a diminuir, tentou ainda empatar, mas infelizmente não conseguiu. O time do Flamengo sub-20, né? Tem gente que chama de Flaquides, né? Mas só que o próximo jogo do Flamengo vai ser sábado, contra o Volta Redonda, né? E o Flamengo de novo vai com o time sub-20, né? E na quarta rodada o Flamengo aí vai poder entrar com um time mais mesclado, né? Que ele ainda não vai entrar com o time considerado titular, né? Ainda ele vai usar o time titular contra o time do Corinthians pela Supercopa do Brasil. Então o time considerado titular vai entrar nessa partida. Isso daí é o que o Flamengo está planejando, né? Está nos planejamentos do Flamengo. Uma observação sobre o jogo do Flamengo e Bangu, que eu não falei sobre o jogador Garrincha. Ele jogou muito bem nos primeiros minutos da partida. Entre a partida em si, o primeiro tempo também, até o final do primeiro tempo, ele jogou bastante bem, tá? Ele foi um dos destaques da equipe do Bangu. Ele jogou muito bem contra a equipe do Flamengo, por mais que seja uma equipe sub-20, mas ele se comportou muito bem. Ele é um haitiano e promete no Campeonato Carioca. E a própria equipe do Bangu também, o autor do primeiro gol, também foi um destaque no PK. Então, essa observação que eu estou aqui para fazer, porque o Garrincha foi um destaque. No segundo tempo ele foi substituído, ele teve câimbras, mas também outro destaque também, o campo do Bangu, o gramado muito alto, também não é desculpa também o time do Flamengo
nem desmerecendo a vitória do Bangu. Pelo contrário, o Bangu ganhou porque mereceu pelo começo do jogo. Também choveu durante a partida, o gramado eu creio que ficou mais pesado e o Bangu ganhou. O Bangu mereceu a vitória. Essa daí é a observação e continuamos com o nosso vídeo. E outra notícia que surpreendeu, né? A notícia do Wallace Ian foi contratado pelo Red Bull Bragantino. O Flamengo vendeu o Wallace Ian pelo Red Bull Bragantino. Vendeu mesmo, ele não emprestou não. Ele vendeu e o Wallace Ian vai se apresentar para a equipe lá de Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino. E a outra notícia é que o Flamengo ainda continua a tentar a contratação do Lucas Paquetá. O Flamengo tentou uma primeira oferta, né, 40 milhões de euros, mas a equipe inglesa do West Ham pede o valor de 60 milhões de euros. O Flamengo tenta diminuir esse valor para conseguir a contratação do atleta. O atleta está com um forte interesse, já até conversou com o técnico da equipe inglesa. Então o desejo do atleta mesmo é vir para o Brasil, voltar para a sua terra. Então vamos ver até o final dessa semana como é que vai decorrer as negociações entre as duas equipes. Espero que corra tudo bem, né? E aquela notícia que eu tinha dado, o Flamengo já conseguiu contratar o Vitão, conseguiu contratar o goleiro André, né? Que era da equipe do Gil Vicente, né? Ex-Botafogo também. Eu não sabia no vídeo anterior, mas fiquei sabendo recentemente que ele é um ex-atleta do Botafogo. E mais notícias é que o Flamengo tenta mais também contratações. Sobre o Marcos Leonardo, ainda tenta a contratação dele, e o Caio Jorge, o Cruzeiro renovou com um atleta, então está fora dos planos do Flamengo, o Caio Jorge. E só para complementar sobre o Campeonato Carioca, também teve outras partidas. Primeiro a partida do Fluminense e Madureira. Fluminense venceu por placar de 2-1. O Fluminense com gols, um dos gols de John Kennedy e o outro gol da equipe do Madureira do Marcão, o atleta Marcão. Eu esqueci quem fez o primeiro gol. E o Fluminense venceu a primeira partida. A outra partida foi Volta Redonda e Boa Vista. O Volta Redonda venceu por 1-0. E as outras partidas, para completar a primeira rodada, será nessa quinta-feira, dia 15. Serão essas partidas: Portuguesa e Botafogo no Luz Brasileiro, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, lá em Bacaxá, e Vasco da Gama e Maricá. Essas daí são as partidas para complementar a primeira rodada do Campeonato Carioca. Eu só passei aqui só para complementar mesmo, mas a gente, voltando para o assunto Flamengo, a gente vai estar atento ao que vai acontecer com mais notícias do Flamengo. A gente volta aqui e dá mais notícias para vocês. Então, por agora, só essas notícias por agora, e em breve a gente trará mais. E o vídeo chega ao fim.
Ó, é o que eu falei no começo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Não custa nada, gente. Não custa nada. Então, valeu, gente. Até a próxima. Fui.